Está no ar o Papo de Mãe. Como anda a voz do seu filho? E o desenvolvimento da fala está de acordo com a idade? No programa de hoje, vamos saber mais sobre gagueira, língua presa, troca de letras, rouquidão e outros problemas que envolvem a fala dos nossos filhos. Veja os destaques do programa. A gente veio hoje aqui na Rádio CBN de São Paulo para conversar com o jornalista Milton Jung. Vamos mostrar como funciona a fonoterapia. O nosso tema de hoje é problemas na fala. E eu estou aqui nas ruas para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Conheço muitos músicos que, de tanto que faz show, chega uma hora que eles não têm mais voz ou eles ficam muito roucos, assim. Estão aqui hoje a Vicky, a Carla, a Fabiana e a Roseli. Obrigada por terem vindo, essas mães aqui. E Vicky, eu queria saber, os seus filhos vieram, né? Vieram. Quem que está aqui? O Thiago e o Marcelo. Qual a idade deles? O Thiago tem 9 e o Marcelo tem 8. E os dois tiveram algum problema na fala? Fizeram fono ou fazem fonoaudiologia? Os dois tiveram problema. O primeiro a ter o problema foi o Marcelo, mais novo. E depois foi o Thiago. E quem continua é o Thiago. O Thiago ainda faz um tratamento? Faz um tratamento. Qual foi o problema do Marcelo? O Marcelo falava como cebolinha. Ele não falava o R, trocava o R pelo L. E ele não falava as letras grupadas. Então, trator, branco, ele falava banco. Isso até que idade? Que daí você achou que seria bom fazer um... Olha, eu acho que ele começou com 4, 5 anos, né? O diagnóstico foi ao redor dessa idade e ele ficou até uns 6 anos, 6 anos e meio na fono. E o problema do Thiago? O Thiago, ele não quando ele lia, ele não colocava a voz para fora, ele lia muito para dentro. A gente não ouvia ele lendo. Né, isso me chamou a atenção. Aí foi uma coisa que partiu da de casa, dentro de casa, que eu percebi que ele não colocava a voz para fora. E aí você percebeu, ele já estava alfabetizado, então foi mais tarde. Já estava alfabetizado, e aí comecei a me preocupar. Né? E como o Marcelo estava fazendo fono, aí eu fui até a fonoaudióloga, conversei com ela. E ela, então, vamos fazer um trabalho com ele também. Daqui a pouco você conta mais, então, sobre tratamento e tal. E a gente vai entender ao longo do programa o que é normal para a idade e o que deixa de ser normal e daí precisa de um tratamento, né? E os seus filhos? Os dois estão aqui, é a Júlia e o Gustavo. Qual a idade deles? A Júlia 13 e o Gustavo 9. E qual o problema? Os dois têm... Os dois fizeram. A Júlia tem um nódulo de corda vocal, então ela ainda está em tratamento. E o Gustavo teve um problema de desenvolvimento de fala, as trocas fonêmicas, e ele começou pequenininho, com 3 anos e recebeu alta com 5. E a Júlia, como que você percebeu esse nódulo? Desde pequenininha ela é muito rouca. E aí assim, eu levei para avaliar e ela começou a fazer. Ela está em tratamento com a Renata, só que dá uma parada... porque é muito tempo, muito cansativo. Então, ela parou uns 2 anos de fazer a terapia, mas continua o problema. E ele trocava que letras? Ele não falava os grupos, o pra, o brá, e o T pelo D. E aí, com 3 anos, ele já começou a terapia. Tá legal. E os seus filhos? Eu tenho 2 meninos, o Tomás e o Matheus. Só quem faz fono é o Matheus, o mais novo, tá aí. Ele tem quantos anos? Ele tem 7. E o Tomás tem quantos anos? Tem 9 e vai fazer 10 agora, em dezembro. E ele faz, qual que é o problema que ele tem? Ele faz trocas, né, de letras e de grupos também. E ele tem uma flastinha, né? Na verdade, isso já foi arrumado. Na tonacidade na muscular. E ele faz fono desde os 4 anos. Ele tem 7, ele continua ainda fazendo, né? Ele foi alfabetizado ainda com essa troca, mas ele deu conta do recado de alfabetizar, né? Mesmo fazendo a troca na hora de falar. E agora ele está só com as trocas mesmo, né? Já evoluiu bastante. Tá legal. E aqui a Roseli, né?
5 filhos. E os seus 5 filhos têm algum probleminha? Olha, ou não? Como é que... 4 tiveram problema e fizeram tratamento e problemas diferentes, tá? O Alan... Ele está com quantos anos? Ele está com 12. Com 6 anos atrás, ele voltava do jogo de futebol totalmente sem voz. E fazia força para falar, às vezes ficava vermelho. E foi detectado um calo nas cordas vocais. E eu não sou da área de saúde e enlouqueci. Falei, meu Deus, um calo nas cordas vocais, o que é isso? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 6 anos de idade. 6. Então, antes de você contar dos outros filhos, vamos conhecer quem está aqui, que vai tentar tirar todas as nossas dúvidas, né? Até porque acho que é quem cuidou dos seus filhos, né? A Leni cuidou dos 4. Então, a Roberta vai apresentar. Então, olha, gente, voz fina demais, voz fanha, trocar letras, rouquidão ou gaguejar. Alguns problemas que chegam a virar pesadelos na infância podem ser facilmente tratados. E aqui ao meu lado está a fonoaudióloga Leni Quirilos, especialista em voz pela Unifesp. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. 2 mães aqui falaram de calos, né, nas cordas vocais. Aí eu fiquei aqui pensando, as crianças nascem ou elas desenvolvem porque gritam demais? O que acontece que as crianças ficam com esses calos nas cordas vocais? O calo é o nome, né, popular do nódulo de corda vocal. A criança não nasce com nódulo, não. O que acontece? No desenvolvimento, a laringe infantil é uma laringe mais suscetível a ter problemas, por causa da sua conformação mesmo. E como criança grita muito, fala muito e etc., normalmente com esse uso mais forçado, ela desenvolve esse nódulo pelo esforço que ela faz. Eu imagino no futebol que ele diz... Pois é. E aí, fazendo o tratamento, o nódulo some? Some. Como esse nódulo foi formado pelo uso inadequado, né? A hora que a gente trabalha com o comportamento vocal da criança, com a maneira como ela se expressa, como ela se comunica, a gente diminui o atrito entre as cordas vocais, né? E aí esse nódulo vai sendo gradativamente reabsorvido. Agora, Leni, a gente citou aqui 2 exemplos de crianças que trocam as letras, né? Nem sei se entre os filhos da Roseli, entre os 5, algum trocava a letra? Então, o meu filho caçula, 6 anos, ele falava que nem o Cebolinha. A Michele, que hoje tem 10 anos, ela falava igual o Lula, que todo mundo achava engraçadinho. Mas depois é motivo de gozação dos amigos, enfim. Até que idade, Leni, isso é normal? E quando a mãe deve começar a se preocupar com essa troca de letras? Ok. As crianças adquirem os sons a partir de uma sequência que é igual no mundo inteiro, que vai dos sons mais fáceis, gradativamente, até os sons mais difíceis. A gente tem uma expectativa de média de 4 anos de idade para a criança conseguir adquirir todo esse quadro fonêmico de uma maneira interessante. Agora, os exemplos que vocês deram do Cebolinha, dos grupos consonantais, realmente são as situações mais frequentes, porque esse R de barata, careca, esse R que depois vira grupo em pratracrá, bradragrá, é realmente o som de mais difícil realização. Exige um controle da língua bem interessante, bem desenvolvido mesmo. Quer dizer que quando a criança é pequena pode esperar, não sei, você esperou até... Por que você achou que tinha que... Porque eu fui na escolinha, na escola maternal, eu fui orientada a esperar. No começo a esperar, porque com o passar dos anos isso poderia se normalizar, porque em casa a gente não fala errado, nunca falamos errado com eles, né? Nunca falamos como criança com eles, então o exemplo ele tinha. Então fui orientada a esperar. Com 5 anos que me alertaram. Na escola me alertaram porque poderia atrapalhar na alfabetização. E para melhorar a situação, né, ele perdeu esses 3 dentes. Uma corda, quando ele tinha 5 anos, uma corda bateu. E ele perdeu os 3 dentes, que é onde tem o controle da língua, né? Sim. Isso influencia, né, a formação dos dentes. Modifica, né, o padrão. Os motivos, né, pelos quais as crianças desenvolvem essas dificuldades, eles variam, então. Variam. Então a gente tem desde uma primeira suspeita, que é auditiva, e aí sem dúvida a audição é a primeira coisa que a gente vai pesquisar, né? Até uma inabilidade da produção, que tem a ver com esses R's que exigem um controle maior, e às vezes até uma condição emocional,
efetivamente. Então, a criança que às vezes é paparicada demais, que o irmão mais velho fala por eles, né? A Vicky falou que o filho perdeu os dentes, né? E criança que usa chupeta, que chupa o dedo, isso também interfere na fala? Interfere sim, porque é assim, a musculatura... Se prolonga muito, né, essa utilização. A musculatura da boca... Que é o que você falou, né? É o caso do seu filho, né? Ele usou, chupou chupeta, não muito tempo, né, mas chupou e mamou mamadeira. E aí isso deu uma... Mas até quantos anos? Uns 3, 4 anos, porque daí quando ele começou... É bastante, né, Lene? Quando ele começou a chupeta foi mais difícil de tirar, a mamadeira foi mais fácil. Quando ele começou a fazer a fono, com uns 4 anos, aí assim, vai ter que tirar, agora não tem mais jeito, né? O ideal é tirar até... Até 2. Até 2 anos. É assim, o ideal é que a criança seja amamentada no peito, né? Que é a condição de estímulo ideal para ela. Na amamentação, por meio do peito, o que acontece? A criança tem as condições para exercitar a musculatura, para ter um desenvolvimento adequado. E aí, naturalmente, ela passa pela fase oral, pela fase anal, numa condição boa, com esses músculos bem desenvolvidos para dar conta do recado. Quando, por qualquer razão, não é possível essa amamentação, e aí a gente costuma orientar pelo menos 6 meses, né? A criança vai utilizar a mamadeira. Aí tem, gente, desde a escolha da mamadeira, então assim, às vezes a mãe quer facilitar para a criança se alimentar mais rápido e às vezes aumenta o furo da mamadeira. O que acontece? Tudo que a gente facilita nesse sentido dificulta o desenvolvimento dessa musculatura, né? Então, sem dúvida, os hábitos de alimentação são muito importantes. O uso, às vezes, da mamadeira com a criança deitada, às vezes a criança é maiorzinha, aí ela deita para ver televisão, né? E vai com a mamadeira. Então, o que acontece? O fato dela estar deitada faz com que o leite saia mais fácil. E, às vezes, até para se defender, para não engasgar, a criança aprende a elevar a base da língua e ela começa a ficar com a língua anteriorizada, e aí vem esse tipo de emissão que você comentou, né? Com a linguinha entre os dentes. E a Carla, você falou, a sua filha tinha o nódulo e o seu filho Gustavo trocava leite. Isso. E daí você foi investigar e descobriu por que ele trocava? Era alguma coisa ligada à audição? Não, eram os R's, os grupos, né? Era mais uma dificuldade mais localizada. O controle da musculatura da língua. Mas como a escola alfabetizava com 5 anos e era o método fonético que pelo som, então eu procurei antes, porque né? Senão... Quer dizer que pode dificultar mesmo na hora da alfabetização, se a criança tem um problema de fala. O ideal é que a criança vá para a situação de alfabetização com a fala totalmente bem desenvolvida. Língua solta e língua presa são duas situações diferentes e o leigo tende a confundir. Quando a gente vê como ela brincou do Lula, a gente fala assim, o Lula tem a língua presa. Não é, o Lula tem a língua solta demais, na verdade. O que acontece? A língua é uma estrutura muscular e ela tem um freio, que é quando a gente gruda a língua, a gente identifica, né? Em alguns casos, esse freio é muito curto. Quando o freio é curto, a criança tem dificuldade de elevar a língua. Então, ela faz, nos sons que deveria elevar a língua, ela faz um ajuste alterado. Então, por exemplo, ela fala Nora, careca, cabelo, com a língua mais baixa o tempo todo. Essa é a condição da língua presa. E o tratamento é cirurgia, cortar? Em alguns casos, Roberta, o dentista ou o próprio otorrino resolve dar um pique nesse freio para desenvolver. O que a gente sabe é que se dá o piquezinho e não exercita para garantir a flexibilidade, às vezes esse freio cicatriza rígido de novo e não resolve o problema. E às vezes, até sem a necessidade do piquezinho, a criança consegue, por meio de exercícios, desenvolver a flexibilidade desse freio e consegue falar bem. Agora, no caso da língua solta, o que acontece? Essa musculatura, por hábitos inadequados, por falta de uma alimentação direcionada e tudo, ela acaba não se desenvolvendo bem. Isso que você diz de repente a mãe fica dando comida não muito amassada, exatamente, bater no liquidificador. Todo o processo de mastigação é importante. Então é importante, mesmo quando a criança não tem dente ou não tem todos os dentes, dá já é importante dar, exatamente. A gente tem que fazer com que a alimentação seja uma oportunidade da criança realmente colocar para trabalhar essas estruturas. Os lábios, a língua, a bochecha, os dentinhos quando começam a nascer. Mas aí a língua solta, como que é o tratamento? Então, aí a musculatura está flácida. O que acontece? Como qualquer músculo flácido, a tendência é que esse músculo se espalhe. Então, a língua vem mais para frente
do que o habitual. Aí, além da dificuldade de controle, essa língua a gente começa a utilizar desse jeito na hora de falar. A gente vê mais a língua. Né? Todo mundo acha engraçado. Todo mundo fala que é oficioso. Isso, exatamente. Agora, acho que aí daí a criança, isso a gente até vai falar no próximo bloco, daqui a pouco eu tenho que chamar, porque daí a criança passa a ter problemas, né, claro, de aceitação na escola, porque vira motivo de gozação. E no começo é engraçado, todo mundo acha quando é pequenininho, aí cresce. Exatamente. E aí tem um outro agravante também, né, gente, que essa língua anteriorizada, ela empurra os dentes. E aí a criança passa a ter problemas de deglutição, de alteração ortodôntica, coloca o aparelhinho às vezes, né? Leni, o seu filhinho está com quantos anos? O meu filhinho está com 18 anos. 18 anos já, né? Hoje está com 18 anos. A gente vê que tem muita coisa, eu preciso chamar o bloco e a gente começa o próximo bloco explicando ainda essa história do tratamento da língua solta, tá? Okay. A gente continua daqui a pouco. E também no próximo bloco tem uma reportagem sobre tratamentos na rede pública. E aqui no estúdio, mais uma entrevistada, a psicóloga Kátia Mota Assis. Continue com a gente. A senhora já teve algum problema de voz, algum problema na sua fala? Já. Eu tive problema pelos outros, eu tive um problema de alergia de cigarro. Eu só escrevia, fiquei 3 dias sem falar e o médico perguntou para mim, você fuma? Eu falei, não, detesto cigarro. Aí ele falou, mas você está cheia de nicotina dentro na parte nasal, né? Aí eu falei, ó, é de alguém fumar perto de mim, né? A senhora sabia que crianças, elas correm o risco, crianças que gritam muito, elas correm o risco de ter calosidade nas cordas vocais? Eu sei, porque eu tenho uma filha que é deficiente auditiva, então por isso que eu faço acompanhamento com ela com fonoaudióloga. E quando ela está sem o aparelho, ela então grita em razão dela poder ouvir o que ela está gritando. E eu fui aconselhada a fazer sempre uma avaliação com fonoaudióloga para ver se não está formando calo nas cordas vocais. A gente vê que é importante aprender o uso correto da voz também, né? E isso em todas as idades, né? E agora está aqui também a Kátia Mota Assis, que é psicóloga clínica e hospitalar. Kátia, a criança com problemas na fala, às vezes precisa também de um acompanhamento psicológico, né? A gente vê que a criança que troca a letra, a criança que tem a língua solta, às vezes é motivo de gozação na escola, né? Falo que é uma bola de neve, né? Porque um leva para o outro. Se inicia uma questão física, acaba vindo a questão emocional. E aí a emocional pode até ficar mais evidente o físico e vai indo, porque ela vai ficando introspecta, não quer se posicionar com um grupo, tem um texto coletivo, a criança muitas vezes não coloca o que pensa, o que não argumenta por timidez, porque os amiguinhos vão rir e aí vai. Porque o tratamento às vezes é longo, né, Leni? Não é de uma hora para outra. Depende do caso. Depende do caso. Os casos de nódulo vocal, né, normalmente a gente orienta a família, orienta exercícios para a criança fazer, depois de um período a gente espaça, volta a atender depois de num outro momento. E quando você fala em exercícios, são exercícios da boca, no caso de voz, né, a gente tem os exercícios vocais propriamente, que são sons que ajudam, que facilitam, né, a produção da fala. E no caso da língua presa, que a gente comentou melhor da língua solta, são exercícios musculares mesmo. Os filhos de vocês sofreram algum preconceito na escola por trocar letra? Não que eu saiba, nunca foi comentado. Preconceito não, mas a voz está muito ligada na parte emocional. Então, a minha filha, ela faz teatro e toda vez que está perto de espetáculo, a voz piora muito, porque entra na parte, uma ansiedade, e aí ela tem que trabalhar muito mais a voz, fazer muito mais exercício, ou perto de prova, porque ela é muito ansiosa para as provas, ela realmente fica completamente rouca. Bem evidente. Bem evidente, qualquer probleminha, a voz muda muito. A voz escancara das pessoas. Às vezes a voz nem sai, né? Eu vou te falar uma coisa, essa coisa da Michelle, minha filha, falar com a língua solta, ela tinha 5 anos, incomodava muito mais nós dentro de casa do que a própria, do que
E por a gente achar que no futuro podia causar problemas para ela, nós tentamos solucionar isso. E o problema dela foi resolvido. Foi, doutora Leni. É tão bom quando a gente vê que já está curado, sabe? É um alívio para a gente. Né? São 3 meses depois que a gente fala, olha, abençoados 3 meses. Né? Valeu a pena. A gagueira, por exemplo. Ótimo. Muitas pessoas imaginam que a gagueira seja um problema emocional, mas ela, a maioria dos casos é por causa, é genético, é isso? É assim, tem vários estudos, né? Tem estudos controversos, inclusive falando sobre a gagueira. O que a gente percebe hoje, o que se tem de mais de acordo na literatura, é que a gagueira acontece a partir de uma predisposição, do mesmo jeito que às vezes tem pessoas que têm uma predisposição para engordar, e às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, você é tão magrinha, ela fala, não sou magra, você não sabe o esforço que eu faço, né? Então, algumas pessoas têm essa predisposição. Agora, o que acontece, gente, que eu acho que é legal para ilustrar para todo mundo? Toda criança, na fase entre 2 e 3 aninhos de idade, passa por um período que a gente chama de gagueira fisiológica. O que é isso? A criança está aprendendo a falar, ela ainda está insegura em relação ao código, e aí ela faz bloqueios, repetições, ela tem uma produção mais disfluente, mais gaga, vamos dizer assim. Aí o que acontece? É muito comum as mães, inclusive, procurarem nessa época. É fundamental que a gente, nesse momento, oriente para a importância de lidar com isso como uma fase passageira. A gente percebe com muita frequência, Roberta, que às vezes a família fica tão ansiosa com aquela situação que começa a cobrar da criança e aí vem coisas do tipo, peraí, fala devagar, respira, toma água. E às vezes a fala, né, que deve ser uma condição supernatural, passa a ser uma fonte de estresse. E aí, com essa rigidez, com esse aumento de tensão muscular, ela muitas vezes desenvolve uma gagueira secundária. Eu tenho um dado aqui, ó, que segundo a Associação Brasileira de Gagueira, o problema atinge 1.600.000 brasileiros, né? Quer dizer, a falta de confiança, o estresse também podem provocar assim, episódios de gagueira, né? Para quem ansiedade. Na vida adulta também. Na vida adulta também pode acontecer de chegar um paciente assim, com a gagueira que não tinha antes e pode ser um momento da vida dele, né? Por ansiedade, por estresse, por mudanças da vida adulta e da cidade moderna, então pode vir, mas geralmente a gente, no consultório psicológico, a gente faz sempre um paralelo, a gagueira, mas o que está por trás disso? É legal a gente saber que para tudo tem um tratamento, porque acho que às vezes as pessoas ficam muito... se conformam com a situação e não vão atrás. E sabe, Mariana, um problema de comunicação que vai até a idade adulta limita muito a situação de vida da pessoa, tanto pessoal quanto profissional. Né? Hoje a comunicação é vista como uma competência super buscada em qualquer área, né, de atuação. Então é interessante que a gente cuide dos pequenininhos, né, para fazer com que eles cresçam adultos mais saudáveis nesse sentido. Vicky, quando você foi buscar tratamento para os seus filhos, o que você descobriu? Tinha alguma causa específica para eles trocarem, né, a letra, ou até para o Thiago falar assim mais para dentro? Então, o Thiago, ele teve muita otite. Depois que ele saiu do peito, ele começou a ter otite recorrente. E isso atrapalhou muito a audição dele. E ele, inclusive, ele teve que operar. Então, com 1 ano e meio, ele colocou, foi bilateral, né? O otorrino ficou... ele me orientou assim, olha, ele vai começar a escutar, porque a sensação que ele tinha era quando a gente desce a serra, que fica com o ouvido tampado, era assim que ele ouvia. Né? Tem sons muito próximos. E era assim que ele ouvia o tempo todo. Então ele falou assim, olha, ele vai começar a ouvir, então fala baixo porque ele pode se assustar. Com quantos anos, Vicky? Ele tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio ele operou? E o Marcelo também operou com 1 ano. A Fabiana estava comentando no intervalo sobre problema respiratório, né, que o seu filho teve. E qual foi o problema dele? De que maneira isso também afetou a fala? Então ele foi testado primeiro a audição, depois foi ver que ele roncava, né? Porque ele dormia de boca aberta e ele ficava de boca aberta. Na verdade, ainda isso ele conserta na fono, né? Então a gente sempre que vê, Matheus, fecha a boca, Matheus, fecha a boca, Matheus, fecha a boca. E ele tem uns exercícios que ele tem que ficar um tempo de boca fechada. Então isso assim, ele aprendeu a respirar com a boca, né? Assim,
e dormia com a boca aberta, roncava, né? E aí com os exercícios e tal ele doenças respiratórias afetam, né, a qualidade da vida. A respiração nasal na infância é fundamental. Quando você tem qualquer tipo de obstrução, quando você tem qualquer tipo de dificuldade de respiração nasal, a criança imediatamente abre a boquinha para respirar. E boca aberta é uma postura passiva da musculatura. Então, qual é a consequência? Toda essa musculatura começa a ficar flácida por causa da abertura constante, da falta de tônus. Mas ele não tinha nada, assim, não tinha desvio de septo, não tinha nada disso, não tinha adenoide, não. A adenoide também afeta. Sim, a adenoide hipertrófica, né? A adenoide muito grande, ela dificulta a passagem do ar, né? Aí começa a respirar pela boca. Aí começa a respirar pela boca, assim como as alergias, né? Muita criança tem rinite alérgica, fica com o nariz entupido, Então, quando o Thiago colocou o tubinho, ele na mesma operação, ele pôs tubinho, tirou adenoide e amígdala. Resolveu tudo. Resolveu. Deu uma Olha, e a Mariana... feliz. E a gente vai ver uma reportagem agora, porque a Mariana Verdelho, ela foi até o ambulatório de fonoaudiologia da Unifesp mostrar como que é o atendimento por lá. Vamos assistir a reportagem. A clínica de fonoaudiologia da Unifesp atende gratuitamente cerca de 30 pessoas por dia, entre adultos e crianças. São pacientes encaminhados do Hospital São Paulo, que por orientação médica precisam fazer fonoterapia. O tratamento é baseado em exercícios com a função da voz. Então a gente tem uma série de sons, né, de exercícios produzidos pelo trato vocal de uma forma equilibrada, de uma forma coordenada com a respiração. E esses exercícios promovem, muitas vezes, um melhor fechamento das pregas vocais, absorção de lesões, de edemas. Cerca de 30% da população tem algum problema nas cordas vocais. As crianças, por exemplo, por gritarem demais e falarem muito alto, elas têm altos índices de nódulos, ou seja, calos, nas cordas vocais. A série de exercícios precisa ser repetida algumas vezes ao dia, como acontece com a Natália, que há um ano trata a voz rouca, uma fenda e um nódulo que tem nas cordas vocais. Cada som emitido tem uma função diferente. Serve para diminuir a rouquidão, dar maior mobilidade nas pregas vocais. A pequena Natália tem um caderno bem decorado, com todos os exercícios que faz durante a sessão para não esquecer o que tem que fazer em casa. Afinal, o tratamento deve ser seguido diariamente e tudo fica mais dinâmico quando alguns jogos são inseridos, o que deixa a sessão menos cansativa para as crianças. Desses exercícios todos, qual você achou mais legal? Esse aqui? Está escrito vibrar a língua em escala 3 vezes 10 sem mexer a cabeça. Como é? A água e o canudo de vidro também são usados para descontrair, como acontece com o Felipe, que faz um tratamento para rouquidão e calos nas cordas vocais. Qual é o seu favorito? Esse daqui. Segundo a mãe do garoto, o tratamento tem surtido resultado. E a família toda fica de olho para que durante as brigas com o irmão mais velho, ele não grite, prejudicando a voz. Ele até pode brigar com o irmão, mas se for em silêncio, na tecla mute. Sim, exatamente. Tem que ser via MSN a briga. O apoio da família é fundamental para que todo o esforço tenha um resultado. A tia da Natália faz o seu papel. Às vezes eles têm preguiça de fazer os exercícios, né? Mas a gente tem que estar em cima. Com tanta dedicação, as crianças já sabem de cor o que podem ou não fazer e se cuidam. Não pode ficar rouco, não pode gritar muito também. Tem que tomar bastante água? Sim. E lá na escola, os seus amigos, eles também te ajudam a não gritar? Ou eles às vezes esquecem que você não pode gritar muito? Eles esquecem, mas aí eu tomo conta de mim, não eles. A gente viu lá todos os exercícios. Carla, conta um pouco pra gente, que exercícios que os seus filhos já fizeram? O Gustavo fez exercício para fortalecer a musculatura mesmo, a língua, aqueles exercícios normais de fortalecer a musculatura. Agora a Júlia, ela faz o de voz, que é o vibrar a língua, vibrar os lábios e estalar. Então são os exercícios para voz. E o da fala são usava
falar, tinha algumas palavras que ele tinha que colocar o T, o D e falando. E não é só quando vai lá, né, no consultório. Não, tem que fazer em casa também. E ela trabalha com a voz, né? É importante ela trabalha com a voz. Ter esse cuidado só com a que voz, o fazer né? em casa que acho que é o difícil, viu? Tem que ser feita uma conscientização muito grande. É uma conscientização enorme. E no meu caso, pior ainda, porque assim, eu marcava muito em cima, porque eu sou fonoaudióloga e ficava, mas para, mãe, não é agora, eu não estou com vontade, agora eu não vou. Então é a conscientização, eu acho que assim, quando a criança vai para o consultório, porque a gente quer, a mãe quer, é muito mais difícil do que quando eles estão mais preparados. Mas agora que ela está mais mocinha, agora ela faz por si só, não tem ela problema mais. Mas de pequenininho era muito difícil. O Gustavo foi muito mais difícil. No consultório não adianta. Enquanto a gente não consegue criar na criança criar o hábito, esse interesse, essa vontade, não é, Roseli? Aí acaba não... Seus filhos faziam em casa, Roseli? Ai, no carro, no trânsito, todo mundo participando. Eu tenho 5 filhos, né? Então todo mundo fazia junto para estimular o que precisava. Parecia um coral. E olha, foi indo e deu certo. Então, era time muito que ganha não se muda, né? Na hora que estava indo para a fono, aí ia fazendo no carro, como se fosse adiantar. Agora vocês estão falando de criança pequena. Eu tenho uma adolescente em casa, a Nicole, minha segunda filha, e você sabe que a adolescente está soltando a voz, né? Estão cantando adoidado. E ela começou a cantar e descobriu que ela tinha um calo nas cordas vocais, né? E a Leni, coincidentemente, mais uma vez, cuidou dela. Eu trouxe até um vídeo dela de 3 minutinhos, porque hoje ela está soltando a voz mesmo. Mas antes era um problema, né, Leni? A gente vai mostrar ela cantando. Mostrar. Agora, Kátia, a gente falou aí da importância do envolvimento da família. Na questão psicológica, os pais também devem participar desse tratamento? Não digo assim devem, cada família tem a sua dinâmica. Algumas famílias não têm necessidade, eles lidam bem com a terapia da criança. Outras famílias, por algumas questões, talvez de cobrança, de serem bons pais, de perfeição, acabam tendo uma ansiedade maior. E assim, a fono geralmente percebe isso no tratamento, na devolutiva aos pais, à família, e fala, vamos conversar um pouquinho com a Kátia, né? Então você pode até receber as famílias por umas 2, 3, 4 sessões, discute com os pais, o que está afligindo, e até entra nas questões assim, minha perspectiva de pai e mãe, o que eu espero disso, qual a minha relação com os meus filhos, e abrange um pouco mais essa dinâmica de ser pai e ser mãe, e a coisa flui naturalmente com a criança. Então não é só um apoio para a criança, mas também a família, porque a família, sem dúvida, é muito importante no tratamento da criança. Com certeza. Tem que estar envolvida, todo mundo tem que estar envolvido. Até meu marido chegava de noite e fez os exercícios da voz, enfim. Eu vou ter que chamar o próximo bloco. Eu queria agradecer a participação da Kátia aqui no Papo de Mãe. Obrigada a vocês pelo convite. Pelas orientações. A Kátia tem algum site para deixar para quem quiser tirar dúvidas? Não tenho. Site não, eu tenho só o e-mail. Qual que é o e-mail, Kátia? katiamotaacis@hotmail.com. Obrigada, viu? Olha, e no próximo bloco tem Papo de Pai com Milton Jung, jornalista que depende da voz na profissão, assim como a gente, né, Roberto? E aqui no estúdio vamos receber a autora do livro Era uma Voz. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Você já chegou a ficar rouca um dia na sua vida? Já, claro. E você acha que... Todo mundo. Mas você acha que se deve a que isso daí? O meu é mais a coisa gelada, assim, que eu tomo. Aí a garganta fica ruim e eu começo a ficar rouca. Mas então por que você toma tudo gelado e você sabe que você fica rouca? É gostoso tomar gelado. Alguma vez na sua vida já ficou rouco? Já. Você sabe o que devido a quê? Você gritou muito? O que aconteceu? Olha, acho que devido ao meu trabalho mesmo, né? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com atendimento, né? No telefone direto, então isso sem dúvida ocasionou. Conheço muitos músicos que de tanto que faz show, chega uma hora que eles não têm mais voz ou eles ficam muito roucos assim. Ou eles ficam com a voz um pouco falhada.
Mas aí, o que eles fazem? Eles procuram ajuda médica ou eles têm lá uma água benta lá que cura isso daí? Como é que é isso? Me explica. Eles dão uma pausa, né, pelo menos de um final de semana, para dar uma tranquilizada na voz. E também tem maçã, água, chá, gargarejo, eles inventam, né? Maçã? Maçã. Maçã? Eu já ouvi dizer também que maçã ajuda a limpar as cordas vocais e tudo mais. Gostaria de confirmar se realmente essa questão de comer maçã ajuda realmente a melhorar a questão de cordas vocais e tudo mais. Eu já ouvi também que a maçã higieniza, né? A maçã tem uma substância que é adstringente, ela realmente dá essa sensação. Quando a gente come, não dá tempo de escovar o dente, aí come uma maçã, parece que a boca está limpinha. Isso melhora a condição de ressonância da voz. Mas o mais importante da maçã é que como ela é durinha e a gente morde, faz os movimentos e tudo, mastigando a maçã, a gente relaxa essa musculatura e prepara para a produção da fala, né? Agora as crianças vieram aqui para frente, tá depois a gente vai saber se eles já gritaram muito, se já ficaram roucos, né? E agora a gente conta também com a participação da fonoaudióloga Renata Azevedo, que é uma das autoras deste livro Era uma Voz, né, Renata? Fala um pouquinho pra gente do livro. Bom, esse livro ele foi desenvolvido no ambulatório de fonoaudiologia que a gente tem de voz, lá da Universidade Federal de São Paulo, a partir de situações vividas pelas crianças. Então, é uma ferramenta a mais que a gente tem para poder atuar junto à disfonia infantil. Porque a terapia não pode ser chata, ela não pode ser cansativa. Então, essa é uma ferramenta interessante, onde a gente vê um livro muito colorido, cheio de histórias variadas, que fala um pouco dos exercícios, da importância do cuidado com a voz. Como a Leni mencionou aqui várias vezes, é muito importante fazer exercício, mas é muito importante também a consciência do controle do abuso vocal. Isso é o mais difícil. Às vezes a criança não tem essa consciência, às vezes ela grita diretamente, não. Exatamente. E o livro é para criança. É para criança e para terapeutas e pais trabalharem junto com as crianças em casa e em várias situações. Além da rouquidão, uma coisa que me ocorreu, às vezes quando a criança tem a voz fina demais, menino ou menina, isso também pode incomodar na escola. E daí tem tratamento para isso? Normalmente a voz fina está relacionada a um ajuste de mais tensão, né, na laringe, que acaba provocando a elevação e a manutenção dessa agudização. Quando incomoda, e aí incomoda principalmente quando são meninos, né? Porque aí o menino fica com a voz mais de menina e tudo, aí você precisa interferir sim, e aí você melhora essa condição. A Carla, até por ser profissional da área, você, quando percebe algum amiguinho assim, que talvez precise de um tratamento, você vai lá e conversa com a mãe, você tenta... Eu acho que isso depende muito, né? Porque existe mães e mães. Você às vezes tocar você não num sente assunto, vontade, você não sei. Já escutei sim, de uma amiga muito amiga, e é amiguinho dele, e o menino realmente tinha um atraso na fala, E ela falava, mas todo mundo da minha família foi assim. Não, isso é normal, todo mundo. O menino tinha 6 anos e... Não, isso é normal, todo mundo. Então você tem que se calar, você não pode muito em Mas cima. eu acho que isso mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem exames muito específicos, a gente sabe o que tem na laringe, a gente sabe o que tem na prega vocal. Explica pra gente o que é que você trouxe aqui. Eu trouxe uma laringe, um pouco maior do que a laringe habitual, aqui é o gogó, né? Que a gente a laringe do Shrek. Aqui, de um Shrek bem grande. E aqui dentro, no marronzinho, é onde nós vemos a prega vocal. Então, quer dizer, aqui que acontece a maior parte das lesões de prega vocal. E hoje em dia a gente tem exames que são feitos pelos médicos otorrinolaringologistas que filmam a prega vocal e que nos dizem exatamente o que tem ali e definem a conduta. Então deixou de ser uma coisa empírica, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive, nós usamos laboratório de voz, softwares que ajudam a ter um apoio melhor. Comprovar a melhora, né, Renata? A Leni faz um teste, né, no computador, né, Leni? Como é que é esse teste que você faz? São programas, né, de análise acústica da voz. A gente registra um trecho de fala, né, do paciente, e aí a gente consegue analisar uma série de fatores que vão quantificar e qualificar aquele problema. No meu caso, eu tive que descobrir primeiro no Alan para ficar atenta para meus outros filhos. Os outros filhos que são mais velhos, né? E com problemas diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês, que vocês devem estar querendo falar também, né? E cantora, que é quem já pensou em ser cantora? Levanta a mão, quem quer ser cantor ou cantora?
Cantor não, mas ó, tem muita gente aí, olha, que de repente um filho pode querer seguir uma carreira como cantor, locutor, ou palestrante, ator, né? E daí precisa cuidar ainda mais da voz, né, Leni? Aí precisa ter um tratamento específico. Então o David Almeida, que inclusive já fez uma cirurgia nas cordas vocais, foi bater um papo com o jornalista Milton Jung, que trabalha na Rádio CBN e é pai do Gregório e do Lourenço. Gente, quem usa a voz profissionalmente, como é que cuida? Imaginem um feirante, por exemplo, que tem que disputar o cliente no grito. Ou então o Silvio Santos. Imagina o Silvio Santos rouco, tendo que apresentar aquele programa dele e falar do jeito que ele fala. Ou senão vamos pensar um locutor de rádio, um profissional que tem um programa de rádio todos os dias, que tem que estar ali com a voz perfeita. Imagina a preocupação. E é para saber disso que a gente veio hoje aqui na Rádio CBN de São Paulo para conversar com o jornalista Milton Jung, que vai falar para a gente quais são os segredinhos aí, né, Milton? Porque você tem um programa que começa às 6 horas da manhã. Eu fico imaginando a preocupação que você deve ter de todo dia estar com a voz limpinha para começar teu programa. Como é que é? E logo cedo, né, tem que falar, porque a voz é como um músculo, você tem que aquecer. Se você sair falando, sair correndo imediatamente, você vai sentir dor no músculo. A mesma coisa acontece com a garganta. O Milton é casado com a Abigail Costa, que é repórter da TV Record, que é uma profissional da voz também. E tem 2 filhos, né? 2 filhos, Milton. Exatamente. Aí eu fico pensando assim, como é que é domingão, por exemplo, que você tá lá torcendo pro teu time, tomando aquela cerveja gelada, gritando, e aí segunda-feira tem que estar aqui. Como é que é? Não grita, não torce, não tem emoção? Não torcer é impossível, principalmente no meu caso, que sou um apaixonado pelo Grêmio de Porto Alegre e sou um sofredor em função disso. Mas eu tenho que ter muito cuidado. Não se pode, Davi, não se pode querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que tomar cuidado. Não é com se você está bebendo uma bebida gelada, não. Você pode beber uma bebida gelada sem nenhum problema, desde que você não jogue diretamente na garganta, de imediato. Não falar alto, principalmente não falar em ambientes muito barulhentos. Quando a gente não ouve a própria voz, a gente tende a falar mais alto. Mas não quer dizer que a pessoa que está à sua frente não esteja lhe ouvindo. Uma medida que pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de diamante do mundo, na lista dos 10 maiores produtores de diamante do mundo. Daqui a pouquinho, no Jornal da CBN, nós vamos conversar com o Sérgio Abranches. Agora, vou entregar um pouquinho mais da família do Milton Jung. O pai do Milton é um dos melhores locutores, mais conceituados do Rio Grande do Sul. É um locutor da Rádio Guaíba. Então, quer dizer, já é uma coisa também de família, né? Você é filho de um locutor. E aí eu fico imaginando assim, os teus filhos em casa, como é que é na família de profissionais de voz? Todo mundo tem que falar mansinho de manhã, sem ficar gritando com o filho, sem... Como é que é? Deve ser todo mundo assim, olha, cuidado, não mexe aí. Então, como é que é? Não necessariamente assim, mas realmente, eu sou de uma família de locutores, de pessoas que trabalham com a voz. Meu irmão também, que é mais jovem do que eu, também trabalha com a voz, é mestre de cerimônia no Palácio do Governo, então também tem esse cuidado. E o mais curioso de tudo é que dos 3, meu pai, ele e eu, o que tem pior voz sou eu. E eu tive que cuidar, eu tive que treinar a minha voz. Eu perdi a voz com muita rapidez. Tive calo nas cordas vocais, inclusive. Nós chamamos cordas vocais, os especialistas gostam de chamar de pregas vocais. Mas enfim, tive calo nas cordas vocais, tive que fazer cirurgia e passei a trabalhar com fonoaudiologia com muita frequência. E isso foi que fez com que eu tivesse uma saúde vocal melhor. Caso contrário, hoje eu não estaria falando com essa facilidade que eu falo. Os meus meninos são 2, um de 15 e outro de 12 anos. A gente já consegue identificar a característica da voz deles. Eles também já têm uma voz um pouco mais grossa, mesmo sendo jovens. O que demonstra claramente que a tendência deles é essa. O que não quer dizer que eles serão profissionais da voz. Porque não adianta você só ter uma voz boa. Se você não souber usar essa voz de maneira qualificada, não vai servir para nada. Maravilha! Tá aí então as dicas do mestre Milton Jung. Gente, obrigado. Agora é com vocês aí no estúdio. Olha aí que importante as dicas do Milton para quem quiser seguir a carreira aí, né? Eu queria mandar um beijo para o Milton, agradecer pela participação. Eu trabalhei com o Milton na TV Cultura, ele era apresentador do telejornal. E eu mando um beijo então para a Abigail, com quem eu trabalhei também, a esposa do Milton Jung. E agora a gente vai conversar aqui com as crianças. Vamos ouvir as vozes, né, que estão aqui. Então primeiro eu vou conversar com você. Você é o Alan. Alan. Alan, você tem quantos anos? Eu tenho 12.
E você tem, como é que é? Você gosta muito de falar, de usar a sua voz? Conta pra gente. Ah, eu gosto de falar, né? Normal, mas... Na escola, quando tem uma apresentação, assim, na frente da classe, você gosta de soltar a sua voz? Eu gosto. É? Você grita, você joga futebol, você grita muito? Bom, eu não grito muito no futebol, só quando o meu time tá jogando mesmo. Qual que é o seu time? São Paulo. Vamos saber aqui. Muito bem, eu sou São Paulina também. A Juju também. Tem mais São Paulino aqui? Não. Qual que é o seu time, Marcelo? Sanquista. Teve alguma vez que você gritou muito e ficou rouco? Me conta o que aconteceu. Eu gritei muito na escola, gritei muito em casa, aí comecei a ficar rouco. É? Eu acho que foi numa quinta-feira e chegou na sexta e fiquei mais rouco ainda. Marcelo, você lembra quando você trocava as letras? Aham. E como é que foi fazer a fono? Em vez de chamar pro, eu chamava plo. E daí como que eram os exercícios que você fez? Foi pôr a língua na papila. Olha! Olha, ele já aprendeu direitinho, né? Mostra onde que é a papila para o pessoal saber, porque eles não sabem. Isso, olha só. Essa pontinha aqui do céu da boca? É a região atrás dos dentes de cima. E o Thiago? O Thiago segura bem assim na sua... Fala, Thiago. Eu fiquei rouco gritando muito no futebol. Você é santista também? Sou. É mal de família, então. E o Thiago falava baixinho, lia o texto baixinho, agora? Agora eu tô lendo alto, porque eu tinha medo de falar muito alto. Porque eu tinha medo de falar errado e falava baixinho. E você, como chama? Gustavo. Você tem quantos anos, Gustavo? 9. E você, Gustavo, ainda faz os exercícios de fono em casa? Como é que é? Sua mãe pega no pé? Não, também não faço. Mas agora ele resolveu o problema? Já. Já resolveu? Como é que é? Você sabe como que você falava antes? Eu trocava o S pelo X. E os grupos que você não falava? Sino eu falava chino. E eu também trocava, ainda troco. Professora, a V, de vez em quando eu ponho o R, o O na frente do que o R. Escreve professora. Às vezes. Aí a Renata me ajudou nisso. A senhora não falou o time que você torce? Palmeiras. E você grita muito quando o Palmeiras joga? Não grito quando ele joga, mas quando eu jogo, tem vezes que eu fico rouco. Quando você joga? É. Agora sua irmã, como você chama? Júlia. Júlia. E a Júlia, você era rouca desde pequenininha, é isso? Eu ainda sou, por causa que eu tenho um nódulo nas cordas vocais. O nódulo dela diminuiu? Como é que é? Na verdade, a Júlia tem parece nódulo, mas é justamente um diagnóstico diferencial importante, que é um cisto de prega vocal. E a conduta é cirúrgica. Ele não diminui com fonoterapia, ele não reabsorve como nódulo. Né? Então, essa é uma discussão que está tendo agora sobre a conduta. E vamos conhecer o Matheus, né? Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? 7. 7. Então, conta pra mim, como que é o exercício que você faz? Ela coloca um tanutinho e eu tenho que deixar por 3 minutos. Na boca. E você faz em casa também os exercícios? Faço. E daí ele está fazendo a fono, né? Ele faz fono e ele faz algum outro tratamento? Ele fez acompanhamento psicológico um tempo, na fase da alfabetização, né? Por causa da cobrança, né? Com ele mesmo. E agora só faz a fono mesmo. Alguém quer divulgar algum site, blog? Hoje em dia as mães têm blog e sites. Como é que é? Mandar um beijo para alguém? Fala. Os filhos que não vieram. Boa, vai lá. Para Nicole, que foi tema aqui, não está aqui, a Michelle, o Adrian. E eu acho que fica a minha sugestão para todas as mães. Eu acho que é um compromisso que nós temos, cuidar dos nossos filhos, já que nós tivemos eles, e fiquem atentas. E você, Vicky? Bom, gostaria de agradecer, né, a Rô e a Mari pelo convite, agradecer aos meus filhos aqui pela participação deles e também acho que temos que ficar mais atentas e divulgar isso, porque isso depende, a vida deles depende disso, né? Autoestima, a voz, enfim, qualquer coisa que eles forem trabalhar, depende desse cuidado.
Legal. Obrigada a você. Eu quero agradecer o convite e é o que todo mundo falou. Realmente as mães têm que ficar atentas para qualquer problema, tanto de fala ou na parte psicológica e procurar ajuda, que sempre tem ajuda para qualquer problema que o máximo que pode acontecer é o profissional dizer que a criança não precisa fazer nada. Que não precisa fazer nada. Seria bom, né? E você? Eu quero agradecer a Celina, que foi quem me falou do programa, né? Me falou de vocês, agradecer o convite, claro. O Tomás, que é o irmão mais velho, que sempre apoia e ajuda, né? A Célia, que é a fono, né? Que eu acho que sem ela a gente ainda ia estar engatinhando, né? Então tenho que agradecer muito ela. Legal. É isso. Obrigada para as crianças, todos já falaram. Leni, você tem algum site para divulgar para quem quiser? Tem um site que é www.leniquirilos.com.br. E você? Eu queria só dizer que a gente tem um atendimento na Unifesp, no Departamento de Fonoaudiologia. E tem em outros estados brasileiros também? Sim, a Universidade Federal aqui de São Paulo é na Vila Clementina, mas a gente tem a Universidade Federal de BH, da Bahia, no Sul. A gente tem atendimentos, todos eles funcionam com clínica escola, então eles têm atendimentos associados, cada um com as suas regras, com épocas para triagem, essas questões são muito particulares, mas eles têm e oferecem atendimento de excelente qualidade, com exames médicos muito bons e atendimentos, enfim, para quando for necessário. Qual que é o site da Unifesp para facilitar? www.unifesp.br. Obrigada mais uma vez. Gente, obrigada pelo convite de vocês. Obrigada. É muito bom a gente ter a oportunidade de falar a respeito dessas Obrigada a todos, porque é graças a vocês todos que existe o programa, né? E olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre brigas na escola. Você sabe o que fazer quando seu filho tem algum desentendimento na escola? O certo é ligar para a professora, para a direção, para a mãe do amiguinho? Se essas situações ficam mal resolvidas, podem se tornar um problema na vida escolar. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Entrando agora no site, você pode conversar com a gente ao vivo pelo chat que vai até às 9 da noite. E até domingo que vem, aqui na TV Brasil. Até lá, tchau! Você não perguntou de time eu torço. Não, imagina, não tem que falar. Ele estava esperando a grande pergunta. É Palmeiras. Mais ou menos com ela, com 1 ano e meio, meu marido e eu começamos a ver que a fala não estava evoluindo muito, ficou atrasada para a idade, não conseguia pronunciar consoante, nenhuma palavra inteira. Até os 4 anos que ele convivia com ela, não entendia o que ela falava. E aí aos 4 anos ela operou com um otorrino excelente, adenoide, amígdala, tirou secreção do ouvido, do nariz, já foi para casa escutando diferente. Ela iniciou com fono, com exercício de motricidade oral, para fortalecer tudo do rosto da boca, passou a dormir com um mordedor de silicone infantil de ortodontia para ensinar a respirar no sono só para o nariz e deixar a língua dentro da boca na posição certa. A dica para as famílias é não deixar para tratar o problema da fala só na época da alfabetização. Né, Olivinha? Um beijo, gente.